Olá, Igreja Batista do Fonseca, tudo bem, meus irmãos? Estou de volta, hoje é domingo e quero mais uma vez me alegrar com a tua presença, me alegrar com tudo que Deus fez conosco nessa semana. A nossa campanha de doação de sangue foi um sucesso, irmãos. Todos saíram felizes, quem doou, a Clínica de Hemoterapia de Niterói ficou feliz em receber as bolsas de sangue. Irmãos, estamos felizes porque nesta semana podemos ajudar um pouco mais, sermos igreja de verdade, abençoando vidas, servindo as pessoas. Isso nos faz realmente muito bem. Agora, irmãos, estamos aqui para cultuar ao Senhor. Espero que você separe realmente esse tempo, que se você tem condições, junte sua família. Vamos parar agora para honrar o nome do Senhor, cantando louvores ao seu nome, ouvindo a sua mensagem e também falando com Ele em oração. É isso que eu vou fazer agora. Feche seus olhos junto comigo. Vamos falar com Deus e logo depois cantaremos uma canção. Eu voltarei depois com a mensagem. Que Deus nos abençoe aqui nesse tempo, tá bom, queridos? Vamos lá, vamos orar. Senhor, muito obrigado por estarmos juntos, por mais um domingo em nossas vidas, por mais uma vez a nossa igreja está reunida, ainda que de forma virtual, mas estamos reunidos, Senhor, unidos no Senhor, unidos com o Senhor, a fim de que esse tempo agora seja o nosso tempo de celebração, de adoração ao Teu nome, o Senhor que é digno de toda adoração na face da terra. Deus, mais uma vez eu te peço, receba a nossa adoração. Estamos aqui em Tua presença, a fim de que o Senhor se agrade de tudo que vamos fazer. Receba o nosso louvor, receba o nosso coração, fale conosco, é o que eu te peço, no doce nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, vamos cantar e logo depois eu volto com a mensagem de hoje. Bom dia, meu irmão, que bom que você está aí mais uma vez. Vamos adorar juntos, chame toda a sua família. Vamos louvar e adorar o nome do nosso Deus. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado. Sempre reinar, terra e céu, glorifique o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado para sempre, exaltado teu nome, louvarei. Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar, terra e céu, santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar, terra e céu, glorifique o seu santo nome. Exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Exaltado para sempre, exaltado no céu.
Ok, irmãos, vamos então para a mensagem desta oportunidade. Desde já eu agradeço muito a sua atenção. Você que está com a sua família, agradeço a presença e a atenção de todos. Desejo realmente que seja um recado de Deus, um recado do coração de Deus para o seu coração, que este tempo de reflexão alimente a sua alma, fortaleça a sua fé, te deixe mais preparado, mais preparada para essa semana que ora se inicia. Mais uma semana dentro da quarentena, dentro da pandemia, com tantas coisas ainda a serem esclarecidas. Mas, irmãos, eu desejo que seja uma semana muito abençoada e que esta mensagem te ajude nesse sentido. Tá bom, queridos? Nós estamos desenvolvendo um tema chamado As Virtudes de Termos um Deus. É uma série, né? As Virtudes de Termos um Deus. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre um dos juízes de Israel, chamado Gideão. Quero pensar, irmãos, em algumas experiências de Gideão que servem de lições para a nossa caminhada, né? Gideão teve experiências com Deus maravilhosas, e nós podemos ter experiências semelhantes, né? Nesse tempo, e eu espero que a mensagem de hoje possa deixar isso muito claro para vocês que estão me ouvindo agora, tá bom, queridos? Toda a reflexão é com base em Juízes capítulo 6 e 7, ok? E agora eu quero ler para vocês Juízes capítulo 6, verso 11, é o texto inicial, tá bom? Da nossa reflexão. Diz assim a palavra de Deus. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Antes de continuar, eu te peço que você me acompanhe numa oração. Vamos orar. Senhor, obrigado por estarmos diante da Tua palavra, sobretudo diante do poder da Tua palavra. Que ela seja para todos nós aqui alimento, força na fé, que ela nos conduza aos Teus propósitos. E, portanto, eu te peço, Senhor, abençoe cada pessoa que está me ouvindo nesse momento, que todos estejam com o coração abertos e sensíveis àquele toque pessoal que só o Senhor pode dar. Usa-me para isso, Senhor, que eu seja um instrumento em Tuas mãos, a fim de que as pessoas sejam abençoadas nessa hora. Eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, houve um período de 350 anos aproximadamente na história de Israel, isso entre a conquista da Terra Prometida e o primeiro reinado. Esse período foi um período muito complicado, porque não houve liderança que unisse o povo de Israel. E alguns historiadores, eles até consideram que foi um período de decadência. Para tentar amenizar as coisas, houveram então aqueles que nós chamamos de juízes. Eram líderes regionais. Não conseguiram liderar todo o povo, mas boa parte desses líderes, né, estavam atuando em algumas regiões e alguns deles tiveram boa performance. Foi um tempo, irmãos, de muito sofrimento para esse povo, para o povo de Israel. Sofreu pressões e ataques de nações estrangeiras inimigas. Essas nações, elas mataram, roubaram e privaram o povo de Deus de muitas coisas. Vou destacar aqui algumas delas, o nome de algumas dessas nações. Olha, foram os amonitas, os moabitas, cananitas, amalequitas e midianitas. Este último servirá de destaque para a nossa reflexão. Porque no tempo de Gideão, a Midian foi a nação que por 7 anos oprimia o povo de Deus. Os midianitas, eles tinham uma espécie de, vamos dizer assim, de comportamento muito chato para o povo. Eles oprimiam economicamente, sabe fazendo o quê? Saqueando tudo que Israel cultivava, gerando então
para o povo, um clima de apatia e de desânimo. Não era por menos, né, queridos? Imagine o que é você cultivar, né, plantar, cultivar, cuidar, ver a plantação crescer, colher e logo depois então da colheita vir então um grupo de pessoas, muitas vezes fortemente armados, mais poderosos que você, a fim de levar tudo que você, todo o produto do seu trabalho, todo o fruto do seu trabalho. Era um tempo de crise, irmãos. Mas há um detalhe, e a título de introdução, eu quero que os irmãos pensem comigo em um detalhe importante na vida deste homem chamado Gideão. Esse detalhe está no texto que nós lemos. Mesmo num tempo de crise, onde a apatia ou a revolta certamente são as melhores, são as reações mais comuns, nós encontramos em Gideão um equilíbrio nesse negócio. O verso que li, irmãos, diz que que Deus encontrou Gideão malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Ou seja, Gideão estava trabalhando. Sabe, irmãos, Gideão, ouça bem o que eu vou dizer, ele não se conformou e nem se rebelou. Ele trabalhava. Eu falo isso, irmãos, porque certamente, queridos, olha, se conformar ou se rebelar não são atitudes muito viáveis para um crente em Jesus Cristo, para aqueles que confiam em Deus. A acomodação, irmãos, ela leva àquilo que eu quero chamar de imobilismo e de apatia. Tem gente que por conta, né, de qualquer circunstância ruim, simplesmente para. E a rebelião, irmãos, ela não convém a um cristão porque ela certamente ela conduz ao ódio, à tempestividade e ela destrói mais do que constrói. Portanto, é preciso entender que são duas condutas que não cabem na vida de um cristão: apatia e rebeldia. O que cabe para a gente, irmãos, é trabalhar, é tocar a vida, é entender e, de certa forma, ter sensibilidade a tudo que está acontecendo. Não estou falando que devemos ficar completamente alienados a tudo que está acontecendo. Gideão, você vai perceber, ele não era um homem alienado. Todos os capítulos, né, 6 e 7 mostram que Gideão era um homem atualizado, ele entendia bem o que estava acontecendo. Mas, meus irmãos, esse homem nos ensina que na hora da crise a gente tem que trabalhar. Ele estava num lugar escondido, malhando o trigo, certamente para o sustento dele, da sua família, de outras pessoas, com certeza. Ele estava ali escondido, mas ele estava trabalhando. Salvando as diferenças, né, da crise da época de Gideão, da crise que nós vivemos hoje, irmãos, não estamos debaixo de uma nação nos oprimindo. Na verdade, nós estamos debaixo de um vírus nos oprimindo. Pois bem, irmãos, semelhante, a postura é a mesma, tá bom? Semelhante ao que aconteceu com Gideão, deve acontecer com a gente. Devemos trabalhar, nem se acomodar e nem se rebelar. O tema da reflexão é as virtudes de termos um Deus, e eu quero pensar, queridos, que ter um Deus é muito importante, é virtuoso, porque ele nos conscientiza de algumas coisas, nos esclarece de algumas coisas, e esses esclarecimentos nós vamos encontrar na própria história de Gideão, desse homem que trabalhava, que estava, né, tocando a sua vida, mesmo em meio a um tempo tão difícil, tão desafiador. A virtude de termos um Deus, irmãos, é que ele nos esclarece em pelo menos 3 coisas. Primeiro,
nos esclarece de que existe um inimigo a abater, de que existe uma limitação a vencer e de que existe uma voz a escutar. São as 3 lições que eu quero compartilhar com vocês agora. Em primeiro lugar, irmãos, Deus nos esclarece que existe um inimigo a abater. Você vai entender bem, preciso de toda a sua atenção, porque o contexto de Gideão é bem diferente do contexto nosso. Era um contexto do Antigo Testamento, diferente do contexto do Novo Testamento, o contexto que nós vivemos. Mas, meus irmãos, a tese é a mesma, tá bom? E eu quero ler agora Juízes capítulo 6, verso 14. Esclarece bem isso. Diz assim: o Senhor se voltou para ele, Gideão, e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Aqui, meus irmãos, nós encontramos parte da conversa sobre o problema que era o Midian para o povo de Israel. A convivência com os midianitas era insuportável. Na verdade, irmãos, Midian representava uma nação contrária aos valores de Deus, contrária à presença de Deus, uma nação idólatra, uma nação cuja a convivência ou qualquer tipo de harmonia deveria ser abatida. Deveria ser interrompida, e aqui nesse caso, no caso de Gideão, de forma radical. Qual é a grande lição aqui, irmãos? Se existem inimigos, ou se existem valores do inimigo, esses valores precisam ser interrompidos em nossa vida. Por que eu falo isso, queridos? Porque, infelizmente, no tempo do secularismo, que é o tempo que nós vivemos, de uma forma muito enfática, essa questão ela não é muito bem aceita. Que questão é essa? A questão de que devemos romper radicalmente com todos os valores e influências, com qualquer tipo de convivência com o inimigo das nossas vidas. Infelizmente, queridos, tem gente que acredita que dá para conviver. É interessante, o povo de Israel ensina muito isso. Toda vez que o povo desobedeceu a ordem de Deus, convivendo, harmonizando, dando um jeitinho para que houvesse qualquer tipo de ligação com nações, com povos que Deus disse para que não houvesse nenhum tipo de contato, toda vez que Israel fez isso, teve muitos problemas. E problemas diante de Deus. Portanto, queridos, aqui existe a ideia de que convivência com o inimigo, e eu quero deixar a coisa um pouco mais prática, né? Convivência com o pecado é algo que nós temos que tratar, porque não há como ter harmonia entre qualquer tipo de postura, pensamento, sentimento, qualquer tipo de valor contrários à palavra de Deus. O secularismo, irmãos, traz esse tipo de problema. Muita gente está enfraquecida na fé porque, de alguma maneira, convive bem com o pecado, convive bem com as influências, convive bem com os valores, mistura tudo isso na vida e olha, não há cabeça nem coração que consigam se santificar diante de Deus com esse tipo de postura, irmãos. Veja que no contexto do Novo Testamento, lá em Gideão era para abater as pessoas, tá? Era o povo, era para acabar com todos eles. No nosso contexto hoje, irmãos, não é bem isso que a Bíblia está querendo dizer, não é que vamos acabar com as pessoas, a questão toda são os valores, as influências, os conselhos, tudo aquilo que chega, irmãos, e que não fazem parte daquilo que Deus quer para a gente. Nós precisamos ter uma postura radical.
Deus chama Gideão, né? Ele fala, olha, não sou eu que estou te enviando, Gideão. Vá e liberte Israel das mãos de Midian, eliminando esse povo. Tirando completamente qualquer tipo de convívio entre vocês. Em segundo lugar, irmãos, uma segunda virtude que temos em Deus é que Ele nos esclarece de que existe uma limitação a vencer. Juízes capítulo 6, versos 15 e 16 diz assim, Gideão falando com Deus. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. E aí o verso 16 diz então, Deus fala para Gideão, eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Ouça bem, irmãos, olha só, Gideão era da tribo de Manassés, filho de José, que não consta na bênção de Jacó. A família de Gideão era a mais pobre dessa tribo e ele, Gideão, era o menor da sua família. Tenta imaginar. Isso para aquele tempo, irmãos, era algo muito sério. A tribo menos importante, né? Alguém da família menos importante da tribo, que já era menos importante, e ele, o menos importante da sua família, que era menos importante de uma tribo que era menos importante. Sabe, irmãos, Gideão era um homem que tinha consciência da sua limitação, mas são nas nossas limitações que Deus encontra espaço para agir poderosamente. Até porque, irmãos, quando achamos que podemos tudo, Deus sai de cena. Quando colocamos as nossas virtudes e achamos que alcançamos um alto padrão de habilidade, de competência, irmãos, temos que tomar cuidado com isso, porque quando achamos que estamos lá em cima, Deus sai de cena. Logicamente, irmãos, que Deus usa as nossas virtudes, mas Ele usa debaixo de humildade. Não eram as limitações de Gideão o problema. É engraçado, queridos, que nós vemos isso ao longo da Bíblia, o quanto os humildes, o quanto aqueles que reconheciam a sua humanidade, o quanto eles eram usados por Deus. Eu vou ler para vocês um texto que sempre é lembrado numa hora como essa, quando pensamos em pessoas, né, limitadas para fazer as coisas de Deus. 2 Coríntios 12, 9, o apóstolo Paulo, né, falando à igreja de Corinto sobre o espinho na carne, ele está ali se declarando, né, humano, declarando a sua limitação, declarando que tinha problemas enquanto ser humano, né? 2 Coríntios 12, 9, então ele me disse, Deus fala a Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí vem Paulo dizendo, de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aqui está, irmãos, a grande lição para todos nós nesse tempo. E eu digo isso porque certamente nos encontramos muito limitados diante de tantos desafios, diante, né, de algo muito mais sério, muito mais poderoso do que todos nós. Nos encontramos limitados, irmãos, diante das impossibilidades, né, de fazer algumas coisas para o reino de Deus. Mas saibam, irmãos, por favor, entenda isso. Não permitas que a tua limitação te impeça de orar
de caminhar com Deus, de se humilhar diante de Deus e ser usado e usada por Deus. Não permitas. Porque talvez você tenha até, não vou nem falar nesse tempo de pandemia, talvez seja um problema pré-pandemia, pré-pandêmico, e que pode continuar sendo um problema na pós-pandemia, o problema da limitação. E talvez você esteja dizendo para Deus que não dá para fazer, que não vai fazer por conta das suas, né, do seu pouco conhecimento, da sua fraqueza e diante de tantas coisas. Meus irmãos, Deus está te chamando hoje a vencer tudo isso. E a dizer assim: não sou eu que estou te mandando? Então, por favor, não se prenda à sua fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Em terceiro lugar, irmãos, as virtudes de termos um Deus é que Ele nos esclarece a respeito de uma voz para ouvir. Existe uma voz para ouvir. E agora dou um salto para o capítulo 7. Vou ler alguns versículos do capítulo 7, porque depois que Deus chama Gideão, ele se conscientiza de que tem que ir, algumas experiências acontecem, Gideão faz algumas provas diante de Deus e, finalmente, Gideão está com um exército pronto para enfrentar os midianitas. Ele vai cumprir a missão, ele vai cumprir aquilo que Deus havia colocado para ele como missão. Porém, acontece uma outra experiência, irmãos, e preste muita atenção quanto ela é significativa para a gente. Existe uma voz para ouvir. Vou ler alguns versículos aqui, versos 2, 3 e 4 e depois 7, 8 e 9. Diz assim, Juízes 7, 2. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos. A fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou, anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então, 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais. Desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá, mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Verso 7. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Nesse caso aqui foram 9.700 homens dessa última experiência aí. Gideão mandou os israelitas, verso 8, Gideão mandou os israelitas para as suas tendas, mas reteve os 300. Estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Meus irmãos, é preciso ouvir a voz de Deus, mas nem sempre precisamos admitir, ouvir a voz de Deus é fácil. E eu vou esclarecer isso por 3 motivos, tá bom? Primeiro, porque nós sempre ouvimos mais a nossa voz. Infelizmente, muitas vezes damos mais valor à nossa própria razão. Em segundo lugar, porque em muitos momentos ouvimos as outras vozes, muitas outras vozes, vozes de tudo quanto é lado. Infelizmente, até às vezes a voz da mídia. São vozes que prevalecem sobre a nossa vida. E o terceiro motivo pelo qual é muito difícil
ouvir a voz de Deus é porque a voz de Deus nem sempre corresponde aos nossos próprios planos. E é baseado nisso que eu quero que você entenda a dificuldade disso, porque vamos pensar um pouco em Gideão. Irmãos, havia ali um número significativo de pessoas junto com Gideão. Olha, vamos fazer a conta aqui, olha. Havia, então, 22 mil partiram, ficaram apenas 10 mil, está lá no verso 3. Ou seja, haviam ali 32 mil homens. Irmãos, em termos de estratégia de guerra, para uma estratégia de guerra, naquela época, a quantidade de soldados era importantíssima. Os exércitos eram medidos também pela quantidade de pessoas que estavam ali, pela quantidade de soldados, 32 mil. Eu creio que na cabeça de Gideão estava ali um número suficiente para encarar a guerra. Mas, meus irmãos, a estratégia de Deus, como eu disse, né, nem sempre corresponde à nossa estratégia. Porque Deus tira de 32 mil homens, Deus baixa para 300 homens. E foi com 300 homens que Gideão alcançou o êxito da sua missão de libertar Israel dos medianitas. Percebe, irmãos? Se Gideão continuasse ouvindo a sua própria voz, eu creio que Deus não permitiria que ele alcançasse sucesso. É um desafio, irmãos, ouvir a voz de Deus. Mas ela é preciosa, irmãos, ela é importante. É porque é a voz do Todo-Poderoso, é a voz de toda sabedoria, é a voz que quer nos dar uma vida abençoada, uma vida marcada, uma vida de crescimento, uma vida de maturidade. Nesse tempo de crise, irmãos, nós precisamos ouvir a voz de Deus em todos os momentos. Eu quero concluir, queridos, com as lições que precisamos levar, então, com base em tudo isso que nós ouvimos aqui. Ouça com atenção, porque se você guardar bem isso aí agora, isso vai fazer a diferença para a tua caminhada, quem sabe para a tua semana. Com base em tudo que nós vimos, irmãos, é muito importante termos um Deus, porque Ele nos conduz a trabalhar. Primeira lição, trabalhe, não se acomode e não se revolte. A segunda lição, combata o inimigo. Não negocie e nem conceda a esse inimigo, aos valores desse inimigo, pequenas concessões. Não acredite num tipo de convívio harmonioso, por mais pequeno que seja. Terceiro, não se preocupe com suas limitações. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E por último, ouça a voz de Deus sempre. Ouça a voz de Deus, mais do que a sua própria voz. Busque em Deus as orientações. Busque ouvir o que Deus tem a dizer sobre as circunstâncias, os momentos, as decisões. Busque a voz de Deus. Queridos, que Deus te abençoe. Muito obrigado por estar aqui comigo, me ouvir, é um prazer, tá? Poder compartilhar isso. Olha, falou muito ao meu coração esta reflexão e eu espero de todo o coração que você também tenha sido abençoado com tudo isso. Tá joia? Vamos orar para encerrar? Meu Deus, muito obrigado pela tua palavra, pela vida de Gideão. Tantas e tantas lições podemos aprender. Obrigado por essas que nós podemos aprender aqui nesse tempo tão precioso desse dia, desse domingo. Muito obrigado, Senhor. Abençoe os meus queridos irmãos, que teu Espírito complete a obra na vida de cada um deles. É o que eu te peço e te agradeço, no doce nome de Jesus. Amém e amém.
eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Estou de volta, irmãos, para o encerramento do culto de hoje. Sempre o meu coração fica agradecido a Deus por todos vocês que separam esse tempo para celebrar ao Senhor junto conosco, tá bom? É uma alegria poder contar contigo, poder saber que esse tempo foi um tempo onde nós estivemos diante de Deus junto com você. Tá bom, meu querido? Vamos encerrar, eu quero fazer uma oração. Mais uma vez eu quero ressaltar a importância de todos aqueles que têm contribuído financeiramente com a nossa igreja. Esse é um tempo em que nos alegramos em Deus pelas ofertas que recebemos, pelos dízimos devolvidos, por aqueles que mantêm. Eu sei que tem sido um desafio, irmãos, mas muito obrigado a você que mantém a sua fidelidade a Deus, o seu amor à nossa igreja, a sua sensibilidade a todas as nossas necessidades, transferindo, depositando, indo lá na secretaria da nossa igreja, na sede da nossa igreja, procurando no período da tarde, o Ricardo, para acessar a secretaria. Ali tem envelope, tem a urna onde você pode colocar a sua oferta, se você quiser colocar em espécie ou em cheque, enfim. Mas, meus irmãos, olha, muito obrigado, tá bom? Deus abençoe os irmãos. Eu vou orar também agradecendo as ofertas desse mês de junho. Hoje é o último domingo de junho, Próximo domingo já estaremos em julho. E eu vou orar então. Antes, deixar aqui os dados da conta da nossa igreja, na conta do Bradesco e na conta também da Caixa Econômica Federal. Tem aí todos os dados, você pode colher e fazer a sua transferência, seu depósito. Fique muito à vontade para isso, tá bom? Deus abençoe os irmãos, continuemos firmes, irmãos, continuemos caminhando na nossa fé, na boa expectativa de que está cada vez mais próximo, o dia em que estaremos reunidos no templo da nossa igreja, com os nossos irmãos. Estamos esperando que esse tempo realmente chegue logo para esse grande encontro que teremos, Eu fico imaginando como será o primeiro encontro, encontro presencial no templo da nossa igreja. Não sabemos ainda como vai ser, mas seja de que forma for, nós estaremos muito felizes em retomar, ainda que seja aos poucos, mas retomar as atividades da nossa igreja presenciais. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse tempo, obrigado pelas ofertas, por todos os irmãos e amigos que contribuíram financeiramente com a nossa igreja ao longo do mês de junho. Nós te agradecemos demais, Senhor, por esse tempo, te agradecemos pela mensagem de hoje, pelo tempo que nós estivemos investindo no Senhor aqui agora. Pedimos que o Senhor nos abençoe ao longo da semana, que hora começa, e nos dê mais uma semana de
sobretudo de paciência, de sabedoria, de sensibilidade a todos que estão ao nosso redor, de preocupação conosco mesmo, na preservação da nossa saúde física. Dá-nos, Deus, discernimento, sensatez, equilíbrio, para que tenhamos uma semana de paz, sobretudo na Tua presença. É o que eu te peço, meu Deus. Muito obrigado por tudo, te agradeço em nome de Jesus. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam conosco aqui e com todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre, até a volta imperiosa de Jesus, o Senhor da igreja, o Senhor de todos nós, e é em nome dele que nós oramos e dizemos amém, amém e amém. Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade.